alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Caríssimos irmãos, mais uma vez estamos aqui para o nosso programa Vivendo a Liturgia. Nesses últimos programas nós temos estudado a teologia da Sacrosanto Concílio, que é o documento da Igreja sobre a liturgia. Para que, como eu disse em programas anteriores, continuo repetindo, a gente então possa entrar em outros aspectos mais práticos da nossa vida litúrgica. No último programa, nós vimos a liturgia como exercício do sacerdócio e do sacerdócio de Jesus Cristo. E nesse programa de hoje, nós vamos olhar para o nosso sacerdócio, o sacerdócio dos cristãos. Ao selar a sagrada aliança no deserto do Sinai, com o povo libertado da escravidão do Egito, Deus tinha dito: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade particular entre os povos. Vós sereis para mim um reino de sacerdócio, de sacerdotes e uma nação santa. Livro do Êxodo, capítulo 19, de 5 a 6. É este texto que ressoa nas palavras de São Pedro em sua primeira carta. Dedicai-vos a um sacerdócio santo, a fim de oferecer-te sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. E vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de particular propriedade, a fim de que proclameis as excelências daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, de 5 a 9. No mesmo sentido, diz o livro do Apocalipse, que Jesus fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Como no Antigo, assim como também no Novo Testamento, esse é um sacerdócio espiritual que, no entanto, não exclui e se inclui o oferecimento de sacrifícios rituais na Igreja, o sacrifício eucarístico. É igualmente claro que o exercício deste sacerdócio se estende a toda a liturgia, a todas as celebrações. E, finalmente, não há dúvida de que este povo sacerdotal somos todos nós batizados. Como no batismo, nascemos pelo dom do Espírito Santo, como filhos e filhas de Deus em Jesus Cristo, assim somos no batismo, ungidos sacerdotes no sumo sacerdote Jesus Cristo. Eu queria que, quando você agora participe de uma celebração do batismo, seja acompanhando alguém para a celebração do batismo, seja você pai, você sendo padrinho, logo depois do batismo nós somos ungidos. Diz agora que tu fazes parte do povo de Deus, que Ele te consagre com este óleo santo para fazerem parte como sacerdote, profeta e rei. E o sacerdócio dos ordenados? Como diz o termo que especifica o sacerdote ministerial, ele está a serviço do sacerdócio comum de todos os batizados. Os ordenados ajudam todo o povo dos batizados a viver e a exercer o seu sacerdócio espiritual e ritual. Santo Agostinho dizia isso de maneira muito exemplar. Ele diz: olha, para vocês eu sou bispo, mas com vocês eu sou cristão, porque recebi a mesma graça, recebi o mesmo batismo. Sobretudo na liturgia se exerce o sacerdócio de Jesus Cristo, do qual participa todos os batizados e de modo particular os ordenados. É neste sentido que a Constituição Sacrosanto Concílio sobre a liturgia fala da plena, cônscia e ativa participação das celebrações que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, nação santa,
povo de conquista tem direito e obrigação. Sacrosanto Concílio número 14. No mesmo sentido, a Constituição ainda diz: as ações litúrgicas são celebrações da Igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, essas celebrações pertencem ao corpo da Igreja e o manifestam e o afetam. Sacrosanto Concílio número 26. E aí nós vamos então olhar agora para a liturgia como ação simbólica sacramental. No último programa nós falamos, não é? No programa anterior a este, nós olhamos que a liturgia ela tem a sua dimensão simbólica, e agora nós vamos começar a olhar essa dimensão simbólica para que a gente depois possa compreender cada rito, cada gesto que nós celebramos em cada Eucaristia, nos sacramentos, nos sacramentais. A Constituição sobre a Sagrada Liturgia diz que pelo sacerdócio de Jesus Cristo, mediante sinais sensíveis, é de modo particular a cada sinal realizada a santificação do homem e a glorificação de Deus. Não se pode aqui apresentar toda uma antropologia e uma teologia do sinal e do símbolo, porque é muito longo. Mas isso nem é necessário para uma compreensão daquilo que o concílio queria dizer sobre a liturgia. A Constituição não fala de simples sinais que apenas manifestam a realidade ou a ela remete. Ela fala de sinais que também realizam aquilo que manifestam e significa. Tais sinais chamamos na liturgia e na ciência litúrgica geralmente de símbolos. A realidade sensível do símbolo é também na liturgia normalmente uma coisa, um objeto ou uma ação sensível que manifesta e realiza o mistério celebrado ou a salvação. Assim, por exemplo, a comunidade reunida em assembleia litúrgica não apenas remete ao corpo místico de Cristo, mas a este corpo. Quando nós estamos juntos na Eucaristia, nós não só remetemos ao corpo místico de Cristo, mas agora, em assembleia, somos o corpo místico de Cristo. Por isso que não tem desse negócio da gente celebrar a fé de maneira isolada na nossa casa, não. Temos que estar junto nas nossas comunidades, em cada Eucaristia dominical, para expressarmos isso. Somos o corpo místico de Cristo. E quando alguns membros desta Assembleia exercem determinados ministérios, são os membros do corpo de Cristo que o fazem. Naquele que preside a cabeça deste corpo, Jesus Cristo mesmo está presente e agindo, falando para nós em nome do Pai do céu e levando nossa oração a Deus. Quando o presidente da celebração eucarística diz: isto é meu corpo que será entregue por vós, é Jesus Cristo mesmo que diz isto. E então a espécie do pão não nos remete apenas ao corpo de Cristo, mas é o corpo de Cristo eucarístico. Convém lembrar ainda que neste momento, que graças a seu caráter simbólico, a liturgia pode manifestar aquilo que nela se realiza muito melhor do que poderia as palavras. Por exemplo, um aperto de mão, um abraço, pode dizer muito mais do que palavras. Falando assim do caráter simbólico da liturgia, falamos da sua sacramentalidade. Os 7 sacramentos são ações simbólicas que realizam o que significa. E dessa sacramentalidade participa todas as ações litúrgicas, também os agentes da celebração, os objetos que se usa e até o espaço e o tempo que a liturgia se realiza. A gente, com um exemplo muito simples, a gente pode, assim, quando nós desenhamos um coração, a gente quer dizer que a gente ama, que a gente gosta, que a gente cuida. Basta entregar uma rosa para poder expressar nosso amor. Então, na liturgia, os símbolos remetem muito mais do que eles são, somente para significar alguma coisa, mas eles realizam aquilo que eles são. Por exemplo, no batismo, ao sermos mergulhados na água, para lembrar que pelo batismo nós somos mergulhados na vida de Deus, pela sua paixão, pela sua morte e pela sua ressurreição. E vamos de música com a banda Agnus Dei, Maria, exemplo de mãe.
Na liturgia, Deus nos santifica e nós glorificamos a Deus. Na história de Deus com a humanidade, realiza-se o eterno plano do amor divino, desde a criação e, sobretudo, através da obra da salvação do mundo, até a última vinda do Senhor na glória, num dinamismo que costumamos considerar como descendente. A este dinamismo correspondente o ascendente, em que a humanidade, enquanto conhece a Deus e o reconhece como seu Criador e Salvador, lhe responde em louvor e ação de graças, não apenas em palavras, mas sobretudo pela vida e ação conforme a vontade de Deus, caminhando assim para a plenitude do reino. A mesma vertente dupla observamos na liturgia. De um lado, celebramos a ação santificadora de Deus, principalmente na proclamação da palavra, ou, por exemplo, no perdão e no novo nascimento com que Deus nos agracia, talvez o mais evidente na Eucaristia, no corpo e no sangue do Senhor entregue que comemos e bebemos. A este dinamismo descendente da nossa santificação, corresponde também na liturgia o outro, o ascendente, o da glorificação de Deus em nossa oração litúrgica, quando levantamos nossas mãos em sinal de elevar os corações a Deus, de modo particular, quando oferecemos o sacrifício eucarístico e pedimos que o Pai nos aceite com seu Filho. Por isso, vale lembrar, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é o nosso dever e a nossa salvação. Evidentemente, em tudo isso e em todas as nossas ações simbólicos sacramentais, sempre, quando exercemos o nosso sacerdócio na liturgia, seja nós pelo nosso sacerdócio batismal e o sacerdote pelo seu sacerdócio ministerial, nós devemos expressar com autenticidade o mistério que celebramos e, de nossa parte, aquilo que somos e vivemos, nossa atitude interior. Só assim nossa liturgia será um culto agradável a Deus, adoração em espírito e em verdade. Tal liturgia nunca pode ser uma ação meramente humana, mas sempre se realizará por força do Espírito Santo e em sintonia com a ação de Jesus, nosso sumo sacerdote. Na liturgia terrena, nós participamos da liturgia do céu. Geralmente, quando quem preside a Eucaristia introduz o santo, convidando a cantá-lo em comunhão com os anjos e santos do céu. Esta não é uma linguagem figurativa, mas sacramental real. Para toda liturgia vale o que a Sacrosanto Concílio diz sobre a liturgia da liturgia das horas. O sumo sacerdote do Novo e Eterno Testamento, Cristo Jesus, assumindo a nossa natureza humana, trouxe para esse exílio terrestre aquele hino que é cantado por todo o sempre nas habitações celestes. Sacrosanto Concílio 83. De fato, Ele que está à direita do Pai, nos fala na proclamação e explicação da palavra, e com Ele e por Ele nós dirigimos ao Pai, unidos no Espírito Santo, estando, portanto, em íntima comunhão com as três pessoas da Santíssima Trindade, participando da sua ação, como partilhamos também a vida divina por força do nosso batismo. Por isso, a Constituição sobre a liturgia pode com todo o direito dizer: na liturgia terrena, antegozando, participamos da liturgia celeste que se celebra na cidade santa de Jerusalém, para a qual peregrinos nós caminhamos. Sacrosanto Concílio número 8. Certamente poder-se-ia dizer muito mais sobre a liturgia, mas também não há dúvida de que o Concílio Vaticano, no início da sua Constituição sobre a liturgia, nos artigos nos quais nós passamos por esta caminhada, nos diga aquilo que é mais pertinente e que se deva dizer sobre a liturgia e a sua natureza, que ela é um momento histórico da salvação, porque nela se leva a efeito a obra redentora de Jesus pelo exercício do seu sacerdócio, da cabeça
e dos membros do corpo de Cristo. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós então concluímos a teologia da Sacrosanto Concílio e nos nossos próximos programas nós vamos então entrar em outras dimensões da vida litúrgica. E vamos de música com a banda Agnus Dei, Renova-me. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti.
Então, queridos irmãos e irmãs, concluindo este nosso estudo do Sacrosanto Concílio, nós podemos dizer que da teologia do Sacrosanto Concílio, nós vimos a liturgia como história da salvação, a origem da igreja e da liturgia que brotam do coração de Cristo na cruz, que o mistério pascal é o centro de toda a ação da vida litúrgica celebrada em todos os sacramentos, porque em todos os sacramentos, em toda a ação litúrgica, nós celebramos o mistério pascal da morte e da ressurreição de Jesus. E por que fazemos assim? A liturgia é um momento único desta história da salvação. Nós vivemos em cada momento, em cada celebração, em cada sacramento, a história da salvação acontecendo. E essa liturgia é o exercício do sacerdócio de Jesus Cristo e do sacerdócio de todos os fiéis cristãos batizados. E então, vivendo esse sacerdócio, pelas ações simbólicas, sacramental, nós glorificamos a Deus e Deus nos santifica. Então, podemos dizer que na liturgia, Deus nos santifica, nós glorificamos a Deus e nesta liturgia já da terra, nós participamos da liturgia celeste, da liturgia que todos nós proclamamos em cada Eucaristia. Vinde, Senhor Jesus. Que bom a gente ter vivido nesses programas anteriores. Eu sei que é uma linguagem mais pesada, às vezes mais difícil, mas não tem como a gente entrar na prática sem a gente ter estudado, então, essa teologia da Sacrosanto Concílio. Que Deus derrame sobre nós, por intercessão de Maria, a Mãe de Jesus, Senhora de Guadalupe, graças e bênçãos, para que nós possamos aqui já na terra participar da glória de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.